Olá, boa tarde para você, muita paz no teu coração, que a luz do Espírito Santo esteja sobre você. Boa tarde para todos. Nós partilhamos, trocamos muita sabedoria com a palavra do Senhor, né? Seja uma troca, a gente daqui, vocês daí. Realmente que seja uma troca, né? Isadora também assim meio para dentro hoje assim, seja uma troca, né? Que seja nós partilhando com você aquilo que é perfeito e é bom para nós. Então é o hábito de repente você ter alguma coisa boa e você querer apresentar que você tem, né? Você tem abundância, então é importante aquilo que você tem em abundância você partilhar com o próximo, né? Principalmente com aqueles que você sabe que precisa, assim como você, não é? E quem é que pode dizer que não há necessidade de beber-se e embebecer-se das coisas do alto de Deus, né? Por isso que a palavra vem dizer em Apocalipse 3, versículo 22, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Como o tema da live hoje é? A fidelidade traz a bênção. A fidelidade traz a bênção. A fidelidade traz a bênção. Então, vamos estar meditando sobre isso, vamos mergulhar dentro desse tema, porque ele é muito importante e ele é propício para os tempos em que estamos vivendo, o tempo de hoje que estamos vivenciando, não é? Como buscar dentro desse tempo, não é? Desse tempo de ser fiel ao grande Deus para que nós sejamos agraciados com as bênçãos dos céus. Por isso Jesus ele vem dizer, né? Peça ao Pai, dizendo, Pai nosso, né? Santificado seja o seu reino, venha a nós com o teu reino, né? E faça em nós a tua vontade. Aí dentro do Pai Nosso, que é uma oração completa, Pai Nosso é uma oração completa, né? Como se fosse aquela propaganda que tem, que fala que é o sazon, né? Que é tem tudo, o condimento completo. Pai Nosso tem tudo o condimento de toda e qualquer oração. Uma certa vez alguém perguntou para mim assim, Edinho, eu precisava ter uma oração bem poderosa, uma oração bem forte, uma oração, né? Você não sabe? Eu falei, o Pai Nosso. A pessoa, mas é esse? Eu falei, o Pai Nosso. O Pai Nosso é uma oração de cura e libertação, uma oração de bênção, a oração da proximidade. Nela contém tudo, né? Então é nesse reino que nós vamos buscar as riquezas dos céus para que nós possamos compreender qual seja a vontade de Deus na nossa vida. Ser fiel, né? E seremos abençoados. É na fidelidade que alcançamos as bênçãos dos céus. Por isso, a gente vai estar meditando hoje, Isadora, a passagem de Gênesis, né? Gênesis capítulo 37. Né? Lá em Gênesis, no capítulo 37, nós vamos estar aí trabalhando, meditando e tentando vivenciar a fé de José, né? A fé de José. José é aquele José do Egito, aquela história linda, aquela história maravilhosa. Mas como que José, diante de tantas provas, diante de todas as dificuldades, diante de tantos arames farpados que ele encontrou no processo do caminho, ele conseguiu manter a fidelidade para que ele pudesse ser abençoado com a glória do céu, né? Então a gente assim, precisamos nos interiorizar. Por isso eu chamo você para esse momento de intimidade com Deus, né? Então, eu, Isadora, nós estamos chamando você para mergulharmos nesse momento no coração de Jesus e no profundo da sua palavra, ver o que o Senhor nos traz dentro desta passagem de Gênesis capítulo 37, o que ele traz falando de José para os tempos em que estamos vivenciando e vivendo hoje. É isso? Né, que estamos vivendo hoje, porque estamos vivendo tempos difíceis. José foi um homem público, né? Vamos dizer assim, um governador, né? José é um homem público, um governador, valeu Isa, né? E aí o que acontece? Dentro desse processo, desse homem público, um governador, né? O Wilson tá aí com a gente, que Deus abençoe você, querido, saudades. Então assim, José, esse homem público, um governador, José manteve a sua fidelidade a um Deus que vinha da sua árvore genealógica, dos seus pais, dos seus avós, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, seu pai, né? Então José quis manter essa fidelidade ao Rei da Glória, né? Isso é maravilhoso, isso é lindo, né?
José cresce, é aquele menino, né, o último dos filhos de Jacó, né? O filho, vamos dizer assim, o filho da sua predileção, o filho da sua bem-amada, né? Da sua bem-amada de Raquel. Né? E José tem aquele menino, ou melhor, Jacó tem aquele menino de José com a menina dos seus olhos. Não que os outros não eram, né? Mas é aquela dedicação por ser o filho da bem-amada, naquela que ele esperou tanto, né? E de repente, naquele menino, ele via ele, na simplicidade de José, ele via ele, a sua vida, o que ele viveu com o seu pai, né? E dentro desse processo, porque José teve, né, 12 filhos, desse processo, nessa carrada de filhos, né, entre as mulheres que ele teve, Raquel, Lia e as concubinas, né, as duas. Então Raquel teve esse amontoado de filhos, né, José. E dentro desse processo, ou melhor, Jacó, valeu, Isa, ele teve esse amontoado de filhos. Dentro desse processo vem José, o filho da predileção, o diferente, vamos dizer assim. Geralmente na família não tem aquela pessoa que é diferente, né? Diferente é uma pessoa calma, uma pessoa tranquila, é uma pessoa, né, sedenta, é uma pessoa sorridente, é carismático, né? Então José era esse entre os irmãos. Enquanto os irmãos era aquela loucura de trabalhar, de isso, daquilo, de ostentação, de buscar, do querer, do ter, do poder, José era mais manso, aquele menino que ia crescendo, né, e sendo observado pelos outros irmãos, mesmo assim que de longe. Isso acontece muito nas famílias hoje, né? E de repente Jacó, como os irmãos, os outros filhos saíam para pastorear, né? É uma história que você sabe, mas vamos ver o pano de fundo dessa história, o que está atrás disso, daquilo que o Senhor nos relata, nos traz. E José pede que Jacó vá ver como que estão os seus irmãos. Ou melhor, Jacó pede a José, já leu, vai me ajudando, que vai ver como que estão os seus irmãos. E assim José obedece seu pai e vai atrás dos irmãos. Mas jamais ele imaginava a trama que estava já tendo no coração dos irmãos. Já tinha um pé atrás com ele, não é? Já tinha um pé atrás porque achava que José, não é, era mais amado, José era o mais querido, José se achava, vamos dizer assim, e como se fosse esse, não quer fazer nada, só nós que trabalhamos, né? E aí Jacó pede que José vá, e José vai até os seus irmãos. E como você sabe da história, né, os irmãos tramam ali em matar, acabar com a vida de José. Um entre eles acha melhor que não, porque é melhor nós fazermos diferente. Vamos ficar com o peso desse sangue na nossa mão? Pelo menos vamos vender ele como escravo. Né? Vamos vender ele como escravo. E dentro desse processo, dessa linhagem aí, vem na mesma ramificação da família Ismael, que era lá filho de Isaac, né? de filho de Abraão. Ismael, que vem e vem o ismaelita, aquele povo que era da tribo deles, vamos dizer assim, da linhagem dele, que são os mercadores. E José é vendido por alguém da sua própria linhagem. Vende José, os irmãos vendem José. José, não é? Que estava num poço, jogado ao nada, como diz a própria palavra, né? José estava dentro de um buraco. O que eu quero dizer para você é assim, de repente, vocês têm se visto aí, eu quero passo a passo com você, vendo que você está num lugar que você não tem saída, não é? Uma trama que fizeram contra você, jogaram você num lugar, premeditaram, armaram uma situação, seja de fofoca, de intriga, né? Ou numa trama de uma situação financeira, ou algo que você está olhando para a vida e fala, mas como que eu vou sair daqui? Como que eu vou fazer para sair? Não tem como. José viu dentro daquele poço, não tinha saída. Mas ele sabia que havia uma trama para acabar com ele. De repente, ele é vendido e ele vai, não é? Lá para os grandes. É vendido por
por questões de linhagem de perfumes, de coisas de pintura, feito uma troca. E naquele lugar aonde José foi vendido. Mas o que é interessante nós olharmos dentro da passagem, veja com a gente, né? José, aqui a partir do versículo 4 do capítulo 37, seus irmãos, vendo que seu pai o preferia, começaram a odiá-lo. Não podia tratá-lo com bons modos. Ora, veja bem, José tentava agradar, tentava ser uma proximidade com os irmãos, né? Ora, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Veja, observe isto, agora é muito importante. José teve um sonho e contou aos seus irmãos, que o desdenharam ainda mais. Quer dizer, riram, zombaram, gargalharam, desdenharam dele. José disse-lhes: ouve o sonho, não ri de mim, ouve o meu sonho. Estávamos ligando feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e pôs-se de pé, enquanto os vossos o cercavam e se prostravam diante dele. Seus irmãos disseram-lhe: quereis porventura reinar sobre nós e tornar-te nosso senhor? Odiaram ainda mais por causa do seu sonho e de suas palavras. Observa que isso não é diferente hoje. E se você começa a notar, dentro dessa linhagem de Abraão, Isaac, Jacó, né? Mas se voltar lá atrás, ou antes de Abraão, se voltar lá atrás na linhagem de Adão, Caim, que luta e destrói a vida do irmão. E vem ali, filho de Abraão, Esaú e Isaac. Não, filho de Isaac. Filho de Isaac. Esaú e Jacó. Esaú e Jacó. Esaú odeia seu irmão. Um sentimento de morte. Um sentimento de morte. E de repente, dentro desse processo, vamos ver da mesma linhagem da família, agora vem os filhos de Jacó. Né? Agora vem os filhos de Jacó. Né? Tramando e desejando também, arquitetando a morte. E José, por ter aquela intimidade com as coisas do alto, com o Deus de seu pai, que ele tinha como seu Senhor, e ele tinha esse dom de Deus falar com ele através do sonho, e até mesmo dar o dom do discernimento do sonho. José quer contar para os seus irmãos. O erro de José, talvez José podia ter sido mais simples. Muitas vezes acontece conosco. A gente às vezes quer contar os nossos feitos e contar com simplicidade para alguém da família. E dentro da própria família nós achamos aqueles que querem destruir. Está achando que nós estamos querendo se aparecer. Porque alguém, um irmão, está conseguindo mais coisas e está se dando bem na vida. Dentro da própria família tem irmãos que se ruminam. Você viu o que ele está? Aí começa aquele comentário dos irmãos. Você viu como que ela está se achando? Veio aqui só para mostrar o que ela comprou. Já vai mostrar o que... E já começa a desdenhar. Não é? Isso não foi diferente. José podia ter contado o sonho, ou ter segurado esse sonho, ou ter relatado de uma outra forma. Porque sabia que ele já sabia que os irmãos nutriam algo contra ele. E faltou ali naquele momento discernimento. Talvez, muitas vezes nos falta o discernimento em ficarmos em silêncio dentro daquilo que Deus está propondo para nossas vidas. Projeto da vida espiritual, projeto da vida material, um projeto de um trabalho, um projeto de um negócio. Você está planejando algo e de repente você começa a falar ao léu a todos. E vai sempre ter aqueles que são inimigos. Veja, entenda, o que importa é que você não seja inimigo de ninguém, mas inimigos você jamais vai poder achar que você não vai ter. E as pedras que mais machucam
E que mais dói é as pedras de dentro da casa, dentro da família, dos laços sanguíneos. São as pedras que muitas vezes é nesta que o inimigo vem, chamado joio, como diz a própria parábola do joio, da boa semente que vem falar do joio. Que o inimigo vem colocar o joio no meio, veja, ele vem colocar o joio no meio para fazer uma separação, para achar que é algo bom, mas não é. Então, naquele momento, José podia ter sido um pouco mais complacente dentro da sua fala. Sim, ele poderia ter sido muito mais delicado, ter pensado, mas o âmbito dele de querer se aproximar dos irmãos, né? Ele achou que poderia ser uma forma deles conversarem, eles, né, irritados com ele vendo a forma que eles o tratavam, né? Uma forma de se aproximar. Muitas vezes nós fazemos isso, né? Nos aproximar de uma pessoa, puxar um papo, né? Nós contamos algumas coisas que fizemos, que conquistamos, e as pessoas recebem isso quando elas já têm um ódio, uma mágoa, um sentimento ruim dentro disso. Elas acham que você está falando isso pra jogar na cara dela, pra machucá-la, pra se mostrar, né? Tipo, dizer que você pode. Então é muito o cuidado de quem você fala, da forma que você fala e quando você fala, né? O Senhor, na sua palavra, tem uma passagem que fala, né? Não seja motivo de escândalo, né? Entre os ímpios, os judeus e tal. Então não seja motivo de escândalo. Muitas vezes é preferível calar-se, né? Abrandar-se, voltar, né? Deixar as coisas esfriarem para você conversar com a pessoa. Então um perfeito olhar sobre como ele estava ansioso, né? Que fala, José tinha 17 anos de idade, então às vezes esse âmbito de ser mais próximo dos irmãos, né? Ele sentia o amor de Deus, ter essa fidelidade com Deus, não entender porque os irmãos não deixavam ele se aproximar, né? Porque não gostavam dele. Então esse âmbito de juntar, né? Para junto de si, e muitas vezes tem que dar um tempo, né? E muitas pessoas não entendem quando você dá esse tempo, né? Você respira, reflete, fica na sua, porque você aprende com o seu silêncio e a pessoa também. Então aqui realmente falta um pouco de discernimento dele, porque ele não percebeu, mas ele aumentou o ódio nos irmãos, né? Fala, eles odiaram ainda mais. Então ele já estava com ódio. Daí quando ele vem contar um sonho, provavelmente ele já teve vários sonhos que aconteceram, né? E contou para os irmãos, deveria ser algo recorrente. Então, quando ele fala que o feixe dele se levantava e os outros, tipo, tá querendo se crescer aproximando. Gente, você é um dos últimos, só porque você é o preferido, uma coisa assim. Então, é o refletir que você falou. É um detalhe que nos chama muito, né, nessa passagem. E é tão interessante dentro disso que, veja, como é importante meditar essa passagem de José. Se você observa que José podia ter dito, olha, no meu sonho eu vou ajudá-los, porque foi o que aconteceu lá na frente, como vamos ver. Eu sonhei que no futuro eu vou ser uma mão que vai ser estendida a vocês. Então muitas vezes isso acontece mesmo dentro de famílias. Irmãos querem humilhar os outros por aquilo que tem, ou por aquilo que é, achando ser melhor do que os outros. Tanto é que o pai de José, quando ele conta o sonho para o pai também o repreende no versículo 10. O pai também o repreende da mesma forma. Acaso eu e tua mãe também vamos ter que prostrar diante de ti? Só que Jacó guardou isso no coração, porque sabia que isso ia ser relevante mais tarde. O que o pai estava tentando mostrar para ele, que a falta de discernimento dele era muito grande. Não é? Porque ele sabia que existia dentro da própria família uma certa separação entre os irmãos. Não é? Havia ali já formado um âmbito de fofoca, de intriga contra ele. E até mesmo porque José tinha uma certa intimidade com Deus. Deus estava em José a propósito da bênção de Deus futura. Estava em José. Até mesmo em José imaginava quem seria ele. Claro que não, não é? E dentro desse sonho todo, ele sabia que algo grande ia acontecer com ele, mas ele não sabia o quanto e como seria usado. E por causa dessa intimidade com Deus, ele também era invejado pelos irmãos. Ele também era invejado, porque a inveja que vem lá de Caim, que faz Caim matar Abel,
A inveja de Esaú, não é? Contra Isaac, contra Jacó, né? Essa inveja vem perdurando e hoje não muda muito dentro das famílias. Existem essas coisinhas, essas fofoquinhas entre os laços sanguíneos que precisa ser quebrado. José, vamos ver que ele passa por dificuldades, mas nele estava a promessa da bênção. Nele estava a promessa da bênção. O que faltava a José era buscar discernimento, de entendimento na hora da fala. Por isso que eu gosto muito de Eclesiástico 20, de 5 a 8, que diz: há quem se cala porque não sabe falar. E há quem se cala porque reconhece quando é o tempo de falar. O sábio permanece calado até o momento oportuno, mas o leviano e imprudente não espera ocasião. Aqueles que se expandem em palavras prejudica-se a si mesmo e torna-se odioso. Foi isso que aconteceu com José. Ele podia ter se calado ou ter usado de uma outra forma o sonho dele, dizendo: olha, no meu sonho eu vou ser aquele que vou ajudá-los muito no futuro. Eu vou ser uma bênção na vida de vocês. Eu vou ser o socorro nas suas necessidades. Ele podia ter mudado, talvez os olhares deles são diferentes. E hoje, muitas vezes, quando encontra as famílias, não é? É um conto, cada um quer contar e aumentar, não é? Ah, eu comprei isso, não, eu tenho aquilo, não. É uma disputa do ter, do ser e do poder. E acaba criando um ranço naqueles que pouco têm, ou naqueles que conseguiu tão pouco, né? E acaba criando essa mácula, não é? Porque aqueles que muitas vezes têm, por falta de discernimento, acaba machucando. E foi exatamente isso que aconteceu com José, não é? Esse desejo, essa fome, né, dele querer falar para os irmãos. Quando ele fala do sonho, ele podia ter sido simples, uma pessoa diferente, mas ele mostrou-se grande. Ele mostrou-se aquele que, não é? E olha, no meu sonho eu sou isso. No meu sonho vocês se dobram diante de mim. A falha de José, não é? Foi provocar nos irmãos a inveja e os ciúmes. A falha de José. Muitas vezes nós falhamos nisso, né? Não deixamos a simplicidade tomar conta do nosso coração. No primeiro momento José sofre justamente por isso, porque ele deixou-se levar, porque ele sentia que nele estava ali uma promessa de Deus. Nós vemos no versículo 18, eles vieram de longe, antes que José se aproximasse, olha, né, combinaram entre si que haveriam de matar José. Ainda diz, olha o que eles disseram, olha como estava na mente e no coração dele no versículo 19. Disseram uns aos outros: eis o sonhador que chega. Observa isso. Cuidado com os teus projetos, cuidado com os teus sonhos, que às vezes não está nem no âmbito, no meio de laços de família, às vezes é nos laços de amigo, próximos, reduto social. Quando você começa a abrir muito da sua vida, você pode criar um ranço. Deixa eles verem a luz de Deus, as bênçãos acontecendo na sua vida. Deixa que os outros vejam a mão de Deus sendo poderosamente agido em você por causa da sua fidelidade, por causa da sua justiça, porque você é uma pessoa justa, você é uma pessoa que ora, você é uma pessoa temente a Deus. O que podem fazer? Criticar porque você ora, criticar porque você gosta de estar entre os irmãos de fé? Não tem problema. Mas quando você mantém o silêncio dentro disso, não é? Porque existe essa forma também de zombaria daqueles que não buscam a Deus, zombando daqueles que buscam. José tinha essa intimidade. E essa intimidade é tão interessante quando você olha para dentro desta passagem, não é? E aí você veja o versículo 22, não é? Não derrameis sangue, jogai-o naquela cisterna no deserto, mas não levanteis as vossas mãos contra ele, pois Rubens pensava em livrá-lo das suas mãos para conduzir ao pai. Ele tinha um pensamento, irmão, mas a partir do momento que foi complacente com a atitude dos outros, ele agiu junto, não é? Então José estava num poço,
E talvez aí nesse momento eu quero perguntar para você, e eu quero perguntar para a sua consciência e teu coração, como que está a sua vida? Você tem olhado para a situação hoje do país, da sua vida? Porque José jamais imaginava que se tornaria um homem público. A vida, olha como nós estamos vivendo esse país, olha a situação do país, né? Temos aí hoje alguém que foi chamado para reger a nação, não é? Ah, é um homem perfeito? Não, não é perfeito. Nossa, o presidente hoje não é perfeito, mas é alguém que está trazendo o nome de Deus em seus lábios. E se proclamou para o mundo de abertura, quando para tomar posse, ele proclamou João 8,32. Conhecereis a verdade vos libertará. Com todas as suas fraquezas, suas debilidades, suas limitações, tem buscado a Deus. Ele fala e proclama a Deus, a família, proclama os bons costumes, e por isso ele está sendo ridicularizado por ter um desejo de Deus, por proclamar o nome de Deus primeiro. Aonde nós vemos pastores, padres, rabinos, todas as pessoas indo a ele para orar por ele, para pedir por ele. E vemos dentro do próprio meio dos cristãos, aqueles que muitas vezes se intitulam cristãos e não entendendo a palavra, porque a palavra diz: orai pelos seus governantes. Orai por aqueles que chefiam, por aqueles que governam o seu país. Como está no Evangelho. Estão maldizendo e até mesmo desejando a morte. Aquele que está lutando contra toda a ideologia maléfica do demônio. Contra uma bancada de homens que estão tentando mudar a Bíblia. Tentando tirar certas passagens porque fere a conduta deles. Porque fere a forma que eles agem. Porque estão querendo mudar a palavra de Deus, tirar aquilo, porque essas passagens, muitas vezes, como está em Deuteronômio, Levítico, em Romanos, eles não aceitam, então precisa tirar, porque isso é uma perseguição à nossa verdade. E os cristãos são, aqueles que são cristãos que aderem à Bíblia, eles estão sendo chamados de bárbaros, somos chamados de bárbaros por uma equipe que está dentro da Casa de Leis Nacional, dizendo que a Bíblia é um livro de retardados. Estão tentando mudar de todas as formas. E esse homem que está lá está do lado, tirando porque querem colocar cartilhas para manipular a cabeça das crianças, para mudar o conceito de família, que não existe mais pai e mãe. Não é para ter o conceito de pai e de mãe, é para ter agora o cooperador. A cooperadora é o Ili. Querem mudar até o conceito da nossa língua. Tudo por um conceito de uma ideologia do demônio. E nós vemos dentro disto muitos que se dizem cristãos, estão desejando a morte do governador, daquele que governa a nação. Por um tempo, porque logo será outro, mas por atendendo um pedido de muitas orações, de muitos daqueles que oraram, inclusive a mim, quando ele foi eleito, eu orei ao Senhor, falei: Senhor, na madrugada, nas minhas orações, Senhor, é ele, deu um sinal, Senhor, e ali, dias antes de ser eleito, não dava, e aquela correria, e vendo todo um desejo, Senhor, confirma no meu coração, para mostrar que realmente esse homem vai cumprir e fazer aquilo que ele está dizendo. E o Senhor me dirigiu a palavra no livro de Isaías, no capítulo 49, versículo 7 e 8. Eis o que diz o Senhor Redentor, o Santo de Israel: objeto de desprezo dos homens, de horror das nações, o escravo dos tiranos. Diante de ti, reis se levantarão, príncipes se prostrarão, por causa do Senhor que é fiel, e do Santo de Israel que te elegeu. Eis o que diz o Senhor: no tempo da graça eu te atenderei, no dia da salvação eu te socorrerei. Eu te formei e designei para fazer aliança. Aí eu tive a confirmação: para fazer aliança com os povos, para restaurar o país e distribuir a herança aos devastados. Nesse momento eu compreendi aquilo que o Senhor estava mostrando para mim.
Foi uma preocupação quando eu vi ele fazendo esse auxílio emergencial, dando esse dinheiro para o povo, para o povo não morrer de fome. Eu fui vendo, ele foi, em vez de pegar e pôr no bolso, pegar e colocar na mala, pegar e colocar na cueca, não, ele foi distribuindo para o povo. Ele foi dando do povo aquilo que é do povo. A palavra está dizendo, a palavra está falando, repartir aquilo que era devastado, que era distribuído, que era dividido. Por causa disso, porque proclama Deus, porque busca Deus, é espezinhado. José tinha esta qualidade de buscar o Senhor, essa intimidade com o Senhor, e era uma das formas que ele criou uma inimizade dentro da própria família. Viam ele como o quê? Talvez como muitos veem hoje, você, meu irmão, meu irmão é carola, não sai da igreja. Meu irmão é um fanático, né? Então muitas vezes você é visto assim, e José, ele é tirado de um poço. Por isso que eu pergunto a você, por isso que eu quero chamar você para esse momento de intimidade, que você quer falar alguma coisa, não é? Como que está a sua situação? Porque José é tirado de um poço e é vendido. É isso, Isa? Sim, é muito bonito entender uma situação que você me trouxe quando você comenta a fala do irmão dele, o do Rubem, né? Que foi conivente, né, em deixar atirarem o irmão nessa cisterna com a intenção de tirá-lo depois. Mais à frente a gente nota quando os irmãos decidem vender, o Rubem está mais afastado, então ele não vê a venda, e quando ele vai ir para salvar o irmão, né, buscar retirar José dali para levar para o pai, ele não tá mais lá. Então o que é o bonito? Ali naquele momento, a fidelidade de José e a fidelidade que José tinha era só com Deus. Era só essa dupla que tinha, José com Deus, Deus segurando a mão de José, porque aquela caravana ter vindo e os irmãos decidiram vender foi obra de Deus na vida de José, porque os irmãos queriam matá-lo. Então quando ele é vendido, o Senhor dá a possibilidade dele para se concretizar a sua bênção. Isso vem nos mostrar depois quando Jacó dá a bênção aos seus filhos e dá a José. E muitas vezes nós temos esses Rubens na nossa vida, que no meio dos outros falam junto, tá apoiando e tal, os famosos hipócritas, né? Não, mas eu falei... O abraço do urso. O abraço com a faca, né? Já o punhal nas costas já. Então é um abraço de falsidade, é um estender a mão de falsidade. Por quê? Porque a intenção era salvar o irmão, mas primeiro vou deixar os outros prejudicá-lo, botar ele ali, humilhá-lo. Então não é assim que funciona, né? E Deus nos mostra que não é assim que funciona, porque a fidelidade de José, Deus permitiu a salvação a ele, né? O Deus permitiu que aquela caravana passasse por ali para ele ser salvo, para o seu servo amado ser salvo. Então muitas vezes nós estamos numa situação onde somos colocados num poço, onde temos fofocas e falas. Por quê? Porque a passagem nos conta que os irmãos jogaram ele no poço e foram comer ali do lado, conversando. Imagina ele pedindo socorro e os irmãos nem ali. Então quantas vezes nós estamos do lado de uma pessoa pedindo socorro a ela e ela não nos dá esse socorro, e só Deus dentro nos da dá própria família, né? Dentro da própria família, né? Esse exemplo de irmãos é muito forte, porque como você falou, a pior pedra é a jogada de dentro de casa. Então se quando José após é preso, né, para ele foi muito difícil, que é a segunda prisão, né, quando ele é preso lá no Egito. É muito difícil para ele, mas nada deve ter sido mais difícil do que a primeira prisão, a prisão que os irmãos dele colocaram, né? A forma que os irmãos o humilharam, e ele só queria se aproximar. Uma coisa que ele não tinha culpa do ódio cultivado pelos seus irmãos, né? Então nós muitas vezes estamos nessa situação, nós não enxergamos pessoas que nos ajudem, nós só vemos pessoas para tacar pedra, para dizer que esse seu sonho não vai dar certo, que isso que você está falando é perda de tempo, você está falando de Deus, mas daqui a pouco passa, é só uma fase, para de fanatismo. Quantas frases, palavras vêm contra nós por quem nós somos, pelos sonhos que temos.
Então é algo normal, não acontece só comigo, não acontece só com você, acontece com todos nós em várias situações nas nossas vidas. Mas quando somos fiéis a Deus, quando estamos em cumplicidade com Ele, Ele sempre vai ter a sua misericórdia para conosco. E após esse ato de fidelidade dele, na alegria, na tristeza, é um casamento, né? Na saúde, na doença, na alegria e na tristeza, é um casamento que temos com o Senhor. Em todos os momentos da nossa vida, Ele está nos amparando do nosso lado, assim como Ele amparou José. Então é muito lindo a bênção após, né? Lá quando Jacó abençoou ele, é muito lindo após a trajetória dele, a bênção, né? Por isso que o tema da nossa live é a fidelidade traz a bênção, né? Porque nesse momento de que ele se encontrava no poço sozinho, ele foi fiel a Deus. E Deus mandou o auxílio, né? Era um auxílio que para muitos, poxa, ele foi vendido, ia virar escravo, mas era melhor do que ele ser morto naquela hora, né? Então, temos muitos Rubens na nossa vida, temos muitos irmãos que vão nos jogar para baixo, mas a única pessoa que nunca vai largar a nossa mão é o Senhor, né? É a fidelidade, pela fidelidade que temos para com Ele, né? Essa fidelidade de José o elevava cada vez mais. Veja, e dentro de um processo, ele foi vendido por 20 moedas. Muitas vezes, por causa de dinheiro, dentro da própria família, há traição. Traição, muitas vezes, por causa de bens material. Há brigas, há rivalidade entre os irmãos, não é? Irmãos que desprezam os outros por causa de bens materiais. Irmãos que humilham os outros irmãos por causa de bens materiais. José foi vendido por 20 moedas. É muito importante entender isso. Agora veja, ela acabou falando e me abrindo assim, veja como é interessante. José se vê, sai num poço, entra com uma caravana de escravos, e no caminho, não entendendo nada, só sabia que via o quê? Provação. Mas José tinha no coração que o sonho que ele teve, que o projeto dele, que o sonho que ele teve era real, que algo ia acontecer. Ele mantinha a fidelidade ao seu Senhor. Agora, muitas vezes você está num caminho e parece que as coisas não estão dando certo, por mais que você trabalhando, você está correndo, fazendo as coisas na tua vida, você está indo, e de repente o que você vê é prova, é perseguição, é pedra, é provações, as montanhas que aparecem, e você tem que fazer, e você tem que ir. Aí você olha para a vida, passou um ano, puxa vida, eu estou tentando, a situação está assim. Aí o que você vê é perseguição, você vê muitas vezes dificuldade financeira, às vezes uma situação de enfermidade, e aí você vê as provas. Aí você fala, mas será que eu vou ter que parar com o meu projeto? Será que eu vou ter que parar com o meu projeto, com a minha vida, com aquilo que eu tanto sonhei para mim, aquilo que eu tanto quis, eu estudei para isso, ou então eu estou trabalhando para isso, eu estou lutando para isso, por quê? Se eu não estou fazendo nada. Entenda o seguinte, dentro desse processo, as mãos de Deus estão sobre você por causa da sua fidelidade. Porque o Senhor, Ele não falha com aqueles que o buscam, com aqueles que se colocam no seu caminho. Veja o que diz aqui o Salmo 1. Observa bem o que diz o Salmo 1. Está aqui. Salmo 1. Feliz o homem que não procede conforme o conselho do ímpio, não trilha no caminho dos pecadores, nem se assenta entre os escarnecedores. Feliz aquele que compraz a serviço do Senhor e medita a sua lei dia e noite. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, sua folhagem não murchará, jamais. Tudo o que empreender prosperará. Tudo o que empreender prosperará. Você consegue entender o que o Senhor está falando nesse momento? Tem muitas pessoas que até começam num caminho no Senhor, num caminho de oração, de busca, de crescimento espiritual, vem com uma febre como um vendaval. Descobri Jesus, parece que descobriu o mundo, parece que achou, nossa, é uma alegria, é só emoção, e vem, é um fogo, ai que bom, aí tá junto com os irmãos orando, daqui a pouco ele tenta esfria.
A primeira prova, a primeira pancada que vem, a primeira perseguição, que muitas vezes vem dentro do próprio reduto de convívio de amigos ou de família. A primeira prova que tem, seja na área espiritual, ou profissional, ou financeira, ou uma provação que vem, já é como se jogasse um balde de água fria, vai se esfriando. Vai se esfriando, e aí vai tentando mostrar para os outros que continua a mesma coisa, mas dentro de si está sentindo um derrotado, uma derrotada. Está se sentindo vazio, uma vazia. Veja, o Salmo está dizendo: feliz aquele que prospera, aquele que vai, aquele que insiste, porque o Senhor, na sua fidelidade, não vai desamparar, vai fazer com que a sua árvore dê fruto e as bênçãos venham sobre você. Veja, a palavra do Senhor, ela atesta isso. Tanto é tão lindo que o Senhor, ele estava com José. José estava indo mais. Veja, a mão do Senhor estava dentro daquela prova de José. A mão do Senhor acompanhava José. Quero dizer para ti, meu querido e minha querida, a mão do Senhor acompanha você. Se no teu coração você teme o Senhor, se no teu coração você tem o Senhor, se no teu coração você busca a palavra dele, se você, com todas as suas fraquezas, com todas as suas debilidades, com todo, muitas vezes, a nossa ignorância que temos, a nossa fraqueza humana, com tudo isso você insiste no Senhor, o Senhor insiste contigo. Se você insiste no Senhor, se você persevera no Senhor, o Senhor persevera em ti. Porque é uma troca. O Senhor, ele olha, ele devolve, ele confirma a bênção dele na fidelidade do nosso coração para com ele. Por isso temos que manter essa insistência no Senhor e não dar ouvido aos barulhos que vêm. Sabe aquela historinha daquele menino na festa junina? Colocaram um pau de sebo. Aí todo mundo que tentava subir até a metade escorregava, não conseguia. E lá em cima estava uma quantia grande de dinheiro. E aquele menino, ou melhor, o povo subia e à madrugada se melavam de areia, se melavam daquilo. E enquanto um tentava subir, o pessoal começava a rir. Não vai conseguir, não vai... A risada. E as pessoas que tentavam não conseguiam porque estavam ouvindo a risada dos outros. Chega um menino ali, aquele menino era mudo. Era surdo, melhor, ninguém sabia. Mudo não, surdo. Aí ele chega ali, bota areia, groda naquele pau, todo mundo já estava desistindo, não queria mais. Ele juntou naquele pau e foi subir. E as pessoas começaram a gritar, como gritava para os outros, e aquele menino subiu. E foi lá em cima e pegou e desceu. Aí chegaram naquele menino: como que você conseguiu? Ele foi embora. Aí alguém veio e disse: ele é surdo. Ele é surdo. Por que ele conseguiu? Porque ele não estava dando ouvido, ele não conseguia ouvir os burburos. Muitas vezes nós estamos dando ouvido muito ao que falam para nós, aquelas fofocas, aquelas intrigas, aquelas perseguições, aqueles falatórios que vêm de fora, para tentar tirar você de ser fiel à palavra do Senhor. José era fiel ao Senhor, porque ele queria trazer no coração dele o Deus de Abraão, de Isaac e de seu pai, Jacó. Veja, ele queria crescer dentro dele, ele nutria dentro do seu coração um desejo. E veja, tudo que José fazia prosperava. Tanto é que José foi colocado a Potifar, lá do Egito. E ali, diante daquele Potifar, ele foi colocado o chefe da guarda do exército, o chefe. E como diz o versículo 2 do capítulo 39, diz assim: o Senhor estava com José, em tudo lhe prosperava. Morava na casa do seu senhor egípcios. Seu senhor viu que o Senhor estava com ele. Ele fazia prosperar em tudo o que empreendia. Tudo. José reconquistou a simpatia do seu senhor, que o empregou o seu serviço, pondo-lhe a testa da sua casa, confiando todos os seus bens. Veja, tudo que José fazia dava certo. Tudo que José empreendia dava certo. Por quê? Por causa de uma só situação. José era fiel ao Senhor. José era fiel, tanto que tentaram colocar José numa roubada. Tentaram colocar José, uma concubina, uma mulher de um grande lá, para que ele pudesse coabitar com aquela mulher. José, pela fidelidade do Senhor, ele disse não. Por causa disso, José sai de um poço que os irmãos jogou e volta para um outro poço da masmorra. Por um segundo momento, José volta no poço. Porque ele não aceitou. Pela fidelidade dele, foi jogado no segundo momento em uma masmorra, em outro poço.
e ainda mais poderoso e ainda mais difícil, que era na terra dos egípcios. E ali, dentro daquele poço, daquele lugar, José revela sonho de 3. Mas em um dos 3, que era o copeiro, José disse para ele: o teu sonho vai acontecer isso, você vai, daqui 3 dias você sai. Você vai assumir o lugar novamente dentro da casa do chefe. Você vai voltar a ser o copeiro, mas eu quero que lembres de mim quando estiveres lá, porque eu continuo aqui. E assim aconteceu. Só que passou o tempo, como José decifrou o sonho daquele copeiro, o copeiro não lembrou de José. Quantas vezes nós ficamos tristes? Pessoas que nós convivemos do lado, às vezes na caminhada, às vezes dentro da família, não lembra de nós. Nem sequer liga, nem sequer um telefonema, nem sequer... E ali antes tinha uma convivência, tinha uma reciprocidade, comiam às vezes na mesma mesa, partilhavam, brincavam junto. E passa-se o tempo, depois, mas era amigo de caminhada, era irmão, era da mesma sala de aula, da mesma faculdade, enfim, da mesma empresa. Você vai, lembra de mim, tá? E nunca mais você vê um telefonema, um recado, uma mensagem. E você se entristece. Isso acontece muito, porque nós muitas vezes nos dedicamos o nosso coração, nós doamos o nosso coração com amor, queremos o melhor. Mas jamais você imagina que quando você quer o melhor para alguém, o outro só está querendo estar com você por conveniência. Quer a sua companhia por conveniência. Quer a tua ajuda porque é conveniente. Quer usar você muitas vezes como trampolim para conseguir algo na vida. José se sentiu assim, mas José fazia e fez com amor para aquele copeiro como fez para os outros. Mas depois de muito tempo passado, muito tempo, o rei com a preocupação com o sonho, ele lembra, mas eu tenho alguém que vai decifrar. E assim acontece, José vai lá e decifra aquele sonho, e José é colocado num posto de honra. Num posto de honra ele é colocado. Mas observa como é interessante, para darmos um salto dentro desta situação, José jamais imaginava que isso ia acontecer. José já vivendo a prosperidade, um empreendedor, um homem público, um político temente a Deus. É o que nós precisamos no nosso país, na nossa cidade, no nosso estado. Políticos que temem ao Senhor. Políticos que honram o nome de Deus, a família, os bons costumes. José tinha esse carisma, esse coração, ele temia o Senhor, por isso prosperava aquela região, prosperava o Egito, prosperava, porque José era alguém que trabalhava para o bem comum. E aquele povo o amava, porque via o que ele fazia. Aqueles que eram os grandes, que estavam próximo dele, o amava também, porque via que com ele estava as bênçãos dos céus. Com ele estavam as bênçãos do Senhor. É isso que você precisa tomar posse, meu querido e minha querida, entender que buscar ao Senhor para entender que as mãos do Senhor estão com você, e quando ela estando com você, as bênçãos do Senhor vai estar com você. A Isa quer falar algo interessante, mas eu quero dar um pouquinho para mim, Isa. Veja bem, José neste momento, José acolhe. É isso, Isa? Vai lá. Não. Eu quero muito que você fale. Não, a sua fala me trouxe a pensar numa frase que está na Bíblia, né? Deus é fiel. Aí eu jogo questionamento para mim e para você. Eu sou fiel a Deus? Muito bem. A sua fala sobre por que José foi preso me trouxe isso. E me levou a Tiago 4, Tiago 4, versículo 4, quando o Senhor fala: adúlteros, não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aqui mostra o que José não fez. Ele não foi adúltero para com o seu Deus, aquele que ele era fiel. Ele não traiu esse amor, essa ligação, pelo que o seu chefe queria que ele fizesse. Ele não traiu o seu amor com Deus, odiando o copeiro que não lembrou dele. Ele não traiu o amor, a fidelidade dele com o Senhor,
odiando os irmãos após o reencontro deles. Ele age diferente como o Senhor fez ele diferente. Porque foi a fé que ele tinha no Senhor que fez ele ser diferente. Então, quando o Senhor, aqui em Tiago 4, chama de adúlteros, nos traz a pensar aquela reflexão que eu apontei sobre ser um casamento. E em nenhum momento houve traição nesse casamento que José teve com Deus, que ele viveu com o Senhor. E isso só trouxe a ele coisas boas. Ele prosperou em tudo. Porque quando um casal, está junto, na mesma sintonia, eles prosperam junto. Eles, na dificuldade, um ampara o outro. E isso acontece diariamente nas nossas vidas com Deus. Ele nos ampara, Ele nos equilibra, Ele nos orienta. Então, temos que refletir. Deus é fiel, mas eu sou fiel a Deus. É muito interessante, eu vou até pegar a rabeirinha aqui do caminhão dela. Porque José, ele voltou o coração para o perdão. José, ele tinha tanto poder que ele podia, naquele momento, quando os irmãos foram buscar, jamais imaginava que ia encontrar o seu irmão que foi vendido como escravo. E o que José faz? José perdoa os irmãos. E não só perdoa, mas José faz os seus irmãos entenderem, porque os irmãos estavam com medo. Nossa, agora vamos ser mortos. Agora ele vai vingar de nós. Agora ele vai nos pisotear. José faz eles entenderem o quê? Dentro daquela atitude de mal estava a bênção do Senhor, que está no versículo 5 a 8 do capítulo 45. Quando diz José, mas agora ele diz, não vos entristeçais, ele disse para os irmãos. Não tenhais remorso, olha só, não tenhas remorso do que ter me vendido para ser conduzido aqui. É para vós conservar a vida que Deus me enviou adiante de vós. Olha, Deus tinha um propósito, usou vocês aquilo que vocês imaginavam que era tão ruim para mim. Era para mim estar aqui hoje para socorrer vocês, meus irmãos e meu pai na fome. Era para ajudá-los. Era para ajudá-los. Veja, muitas vezes nós temos que ter essa concepção que se o Senhor está nos abençoando, é porque nós temos que compartilhar. Por isso, viver, como dizem Atos dos Apóstolos, viver em comum, estendendo a mão uns para os outros. Para isso é o laço de família, para isso é o laço sanguíneo, para isso é o laço familiar de filhos com pais, irmãos e parentes. É viver um olhando a necessidade do outro. Talvez é na vida espiritual, temos que dar o ombro, ou talvez seja na vida sentimental, ou de repente na questão material. Mas hoje a ganância do ter, do poder e do ser está tomando conta dos corações e está fazendo um racha dentro de famílias. Estão querendo humilhar aquele que não tem e aquele que pouco conseguiu, por um sentimento de desejo, de querer mostrar, de ostentar. Veja, José, ele abre a mente no capítulo 45 do versículo 5 seguinte. Aí ele diz ainda, porque eis que já 2 anos que a fome assola a terra, e haverá ainda 5 anos sem semeadura na colheita. Deus enviou-me adiante de vós para que subsista um resto da vossa raça na terra, para vos conservais a vida, uma grande libertação. Não sois vós, veja, não sois vós, pois, que me haveis de ter mandado para aqui, mas Deus mesmo, Ele tornou-me como pai do faraó, chefe de toda a casa e governador de todo o Egito. José mostrou ali, sabe o quê? A oração do Pai Nosso. José apresenta ali, quando ele dá o perdão, quando ele mostra o perdão, e você vai ver isso no capítulo 50. Veja, você vai ver isso no capítulo 50, quando José, ele mostra esta realidade aqui. Ele mostra aqui a oração do versículo 20, quando José apresenta a ele. Vossa intenção era de fazer-me mal, mas Deus tirou daí um bem. Era para fazer acontecer hoje o que conservasses a vida a um grande povo. A oração do Pai Nosso. Veja quantas vezes nós rezamos essa oração do Pai Nosso. Muitas vezes damos as mãos na igreja. E é um momento que pede para dar as mãos, para mostrar ali, não é? Para orar de mãos dadas.
E ali vem: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos ofendeu. Querido e querida, aqui mostra claramente, José não deixou-se levar pelo rancor. Um sentimento de rancor, um sentimento de raiva e de vingança é um alimento que mata primeiro aquele que sente. É um alimento que você vai comendo, e o outro nem sabe que nutre essa situação. Esse sentimento muitas vezes de desprezo também. Veja, o Senhor não fala quanto é da mesma forma que mede que será medido. Então não vale a pena muitas vezes pisarmos nos nossos irmãos, principalmente os laços sanguíneos, principalmente aqueles dos nossos convívios, da nossa vivência espiritual. E se muitas vezes nutrimos uma raiva ou um sentimento de trapaça, temos que entender, quando trapaceamos contra o nosso irmão, quando tentamos enganar e pisar o nosso irmão, Deus está abençoando ele. E nós, porque achamos que fazemos uma caridade, uma coisa ou outra, porque eu dei um pão, só ficou sem menos um pão. Menos um pão. Veja, Deus ele mantinha ali a fidelidade a José. E eu vejo aí a oração do Pai Nosso acontecendo dentro disso. Veja, é tão lindo quando nós olhamos esta passagem de Isaías, de Isaías, quando o profeta Isaías vem dizer: prestai-me atenção e vossa alma viverá. Deus, através do profeta Isaías, diz: prestai-me atenção e vossa alma viverá, pois quero concluir convosco uma eterna aliança, como fiz aos seus pais antepassados. Por isso, essa necessidade de estar na palavra, de buscarmos a palavra e de meditarmos, não é isso, Isa? Sim, e é muito lindo a bênção dada a José por Jacó no seu fim de vida, né? Assim como aconteceu com Abraão, como aconteceu com Isaac, eles abençoaram os seus filhos, né? E a bênção para José é muito linda, porque aqui é como se fosse a medalha da Olimpíada, né? O troféu do campeonato. Aqui ele recebe tudo pelo que ele batalhou. Toda a fidelidade dele é mostrada nas palavras do Pai para com ele, quando aqui no capítulo 49, versículo de 22 a 26, a bênção de José vem assim: José é broto de uma árvore fértil, junto à nascente. Seus ramos crescem acima do muro, provocam-no, atiram-no contra ele, atacam-no nos flecheiros, mas seu arco permanece firme, seus braços e mãos desembaraçados. Pelas mãos do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, que é a pedra de Israel, graças ao Deus do teu Pai, que te ajuda, graças ao Todo-Poderoso, que te abençoa. Com a bênção dos céus, com a bênção do céu altíssimo, com as bênçãos do profundo abismo, com a bênção dos peitos e do seio, a bênção do teu Pai sobrepuja as bênçãos das antigas montanhas, as aspirações das colinas eternas, que elas desçam sobre a cabeça de José, sobre a fronte do príncipe dos seus irmãos. Aqui é muito linda essa fala, porque vem contando que todas as bênçãos em cima da linhagem de cada um dos seus antepassados estavam em cima dele, mas além disso ele ganhava uma bênção própria, uma bênção pela sua fidelidade para com Deus, uma bênção dele ser árvore junto à nascente. Por quê? Porque ele estava perto do Pai, do Todo-Poderoso, né? E aqui quando fala que a bênção vem na cabeça de José, sobre a fronte do príncipe dos seus irmãos, eu imagino que ele deve ter ficado muito emocionado na hora, porque aqui mostra a valorização que ele teve após tudo que ele sofreu pelas mãos dos irmãos, pelo tudo que ele foi chacoteado, pelo tudo que disseram dele, e aqui no final ele ganha o seu lugar de príncipe dos irmãos, com os irmãos entendendo esse lugar. Porque os irmãos tomam uma baita chicotada quando enxergam José como um líder no Egito, né? Como alguém prosperando. Eles imaginavam, certo, que o irmão já tinha morrido, né? Porque ele era franzino, era fraquinho, pensaram, né? Vai morrer, como é que ele vai ser escravo assim? Não era forte e tal. Então aqui mostra a glória do Senhor
por José. E a honra dessa fidelidade que os dois tiveram, Deus e José. E é muito lindo essa bênção, por quê? Porque mostra o valor que teve a abdicação de se entregar aos prazeres do mundo, a abdicação de sentir ódio pelos irmãos, de perdoar ao invés de não perdoar. Então foi um fechamento maravilhoso que teve essa bênção para José, porque mostrou para ele que valeu a pena, que não era só aqui na terra que ele seria enaltecido, né? Que ele teria seu lugar de honra, porque o que ele trabalhou ao lado do Senhor seria reconhecido após, né? Dentro dessa bênção isso fica velado, né? Fica explícito. O que é interessante, pegando o que a Isa está dizendo, é importante focar em algo que de repente está escondido dentro dessa passagem. Que muitas vezes, veja, José foi jogado dentro de um poço. Por quê? Porque ele relatava quem era ele e que o Senhor o revelava. No segundo momento ele é jogado no momento de uma provação profunda. Veja, e lá dentro do segundo momento da masmorra, José mostra os seus dons. Querido e querida, não fique escondendo os seus dons, aquilo que o Senhor te chamou, aquilo que o Senhor tem te abençoado, tem mostrado, tem dado sinais que é por ali que você pode cavar, que ali vem as bênçãos, que ali vem a mina, que dali sai a graça, dali sai a bênção, dali sai a provisão para a tua vida, para que você prosperar, como diz o capítulo 39, versículo 3. Veja, seu Senhor viu que o Senhor estava com ele, fazia prosperar em tudo o que empreendia. Então você observa, José foi por causa dos dons de José. José ele podia ter desistido lá no fundo do poço, no segundo momento. Ele podia ter desistido no primeiro momento. José não deixou se levar. E no segundo momento é que ele colocou os dons dele mais ainda aflorado. Muitas vezes tentam matar os teus sonhos, tentam destruir os teus sonhos de vida, tentam destruir os seus projetos. Às vezes você já até começou um empreendimento e foi bloqueado por aqueles que muitas vezes não desejam e não querem ver o teu bem, não querem ver você feliz, ou até pensam que estar próximo está te ajudando, pisam. E numa ânsia, muitas vezes, tomado por uma inveja, por um ciúme, ou por um desejo de maldade, colocam pedras nos teus sonhos. José, ele lutou, ele colocou os seus dons a ser aflorado. José buscou dentro de si os seus dons. José mostrou aquilo que Deus deu para ele como primícia. O dom da sabedoria, da visão, do discernimento, do entendimento. E José sabia que era por ali, porque ele sentia no coração, ele fazia com o coração. E foi através desses dons que José em tudo era fiel ao Senhor e em tudo ele era abençoado. Cuidado, porque de repente você pode estar vindo na tua cabeça, vou desistir, não adianta, eu não sei mais o que fazer. A situação, tudo que eu faço dá errado, eu tento e dá errado. Veja se de repente você não está tendo aquele discernimento que José teve lá no início, de falar demais. José não devia ter falado no início. Talvez se ele, como a Isa disse, se ele não fala no início, ele não se exalta dizendo que o feixe dele, os feixes dos irmãos dobravam diante do feixe dele. Se José não mostrasse para o pai diante dos irmãos, quando o pai disse para ele, quer dizer que vamos adorá-lo então? Vamos servir-te então? Se José fala, não, o que eu vejo no meu sonho é que eu vou ajudá-los muito no futuro. Seria diferente. Então veja, cuidado, às vezes é preferível seguir o que diz Eclesiástico 20, de 5 a 8, calar, esperar e deixar que eles vejam. Veja, o faraó, ele via a bênção de Deus em José, ele via que tudo que José fazia prosperava. O povo via. Então, querido e querida, deixa que o povo proclama as bênçãos de Deus na tua vida. Deixa o seu testemunho de vida, vão ver que você se torna um espelho de Deus. Você se torna espelho, então eles vão ter que chegar em você, olha, parabéns por isto, parabéns por essa situação, ai que bom. Agora,
conforme como está o coração, não importa. O que importa é que você está sendo espelho e você não está colocando a pedra em cima dos seus talentos, como diz Jesus. Você não está enterrando os seus talentos. Você tomou o seu talento, tomou as ferramentas que o Senhor te deu. Sabe aquela caixa de ferramenta? Se você é um mecânico, você vai ter ferramentas para trabalhar no carro. Se é de outra área, vai ter outras ferramentas. Assim como se você é do escritório, você vai ter que ter caneta, você vai ter que ter o seu computador. São ferramentas que você potencializa para a sua vida. Você precisa potencializar, mas para você potencializar, você precisa acreditar que o que você tem é verdadeiro. E que a tua fé é verdadeira. E que você serve a Deus. Você é fiel. Você é fiel. Não enterre os seus talentos. Não enterre os seus sonhos. Não deixe que nada venha atrapalhar, como diz a palavra. Veja, como a Isa estava dizendo. De repente o pai, Jacó, distribui as bênçãos aos todos os filhos. Distribui. E no último momento, ele distribui. A Isa falou bem. Ele teve uma bênção a mais. Ele já era abençoado porque tudo que ele fazia prosperava. Mas o pai ainda contempla ele, contemplou todos como uma bênção de predileção. Uma bênção diferenciada. Dizendo que os frutos de José ultrapassariam os muros, os lugares. Quer dizer, José alcançaria como aqui alcançou Jabes. Além das fronteiras, além dos limites. Meu querido e minha querida, eu chamo você para esse momento de intimidade com o Senhor, dessa entrega, né? Tu queres falar mais alguma coisa? Essa entrega com o Senhor, essa proximidade, essa busca de estar do lado de Deus e entender que, como diz o profeta Isaías, prestai-me atenção e vinde a mim, escutai-me e vossa alma viverá. Vou concluir contigo uma eterna aliança como fiz com Davi. José não sabia. José não imaginava. A única coisa que José sabia é que ele precisava ser fiel com Deus. José nutria no coração: eu preciso ser fiel ao Deus de meu pai, dos meus avós, do meu antepassado. José mantinha no coração dele a fidelidade. Mesmo diante da prova, José era fiel. Esta é a pergunta que nós temos que fazer para o nosso coração. No momento da prova, nós somos fiel? Somos fiel diante dos barulhos, dos ventos, das situações? Somos fiel? Nós tiramos pelo menos 10 minutos por dia? Veja, Daniel orava 3 vezes por dia. Daniel, aquele que foi jogado na cova dos leões, 3 vezes. Ele tirava 3 momentos para estar com Deus. Retirava. Quanto tempo? 1 minuto, 10 minutos? Não importa. Ele retirava para ele estar com Deus. E Daniel era fiel ao quê? Fiel à palavra, às escrituras. José era fiel. Fiel. Daniel saiu da cova dos leões espantando a todos. José não sabia o que ia acontecer. José mantinha a fidelidade. E era dentro da fidelidade que ele buscava mostrar quem era ele. Quem era ele? Ele não dava o que ele não tinha, ele dava o que ele tinha. O que ele sabia. É uma sabedoria que ele jamais imaginava. Aquilo que vinha no coração dele, que provinha na sua mente e no seu coração, ele passava. Não enterre os seus dons. Não enterre os seus talentos. Não deixe que coloquem pedra naquilo que o Senhor te deu com primazia. Aquilo que Ele te deu com graça. Não enterre. Muitas vezes, diante do seu pai e da sua mãe, José era obediente ao pai. José era obediente a Jacó. E talvez você hoje, por não ter ouvido o seu pai, não ter ouvido a sua mãe, você passa por alguma prova. Então você precisa acordar que o problema está em você, não era nos teus pais, não era. Seus pais não é culpado pela vida que você está passando. Mas a culpa está em você mesmo, de você olhar e dizer, eu não digo a culpa. A solução está em você. É você olhar para dentro de ti e dizer, puxa vida, perdão meu pai. Perdão por não ter te ouvido. E por causa, de repente, dessa oração, da humildade de reconhecer que o seu pai estendeu a mão, que sua mãe falou, que sua mãe pediu, que seu pai pediu, e você não obedeceu,
De repente hoje você reconhecendo diante de Deus, diante do teu Pai, reconhecendo, veja, está aí a promessa de Deus. Se Ele é o Deus do impossível, por que esse Deus que nós buscamos, que fez tantos prodígios no passado, o que impede Ele fazer hoje? O que impede o Senhor de manifestar a sua mão hoje? Eu não gosto do tal do fanatismo. Não sou contra o tal do fanatismo. Não é? Essa carolice, esse fanatismo, esse pega, porque tudo e não pode. Não gosto. Mas de uma coisa, eu sei que eu posso me divertir, passear, brincar. Mas eu quero saber se Deus está comigo e se as palavras que eu estou falando é correta. E se a minha vida, eu me preocupo muito, não sou perfeito, mas sou filho do perfeito. E é como filho dele que eu peço todos os dias, não me deixe errar em demasia. E se eu errar, ajude-me a reconhecer a minha miséria. E dentro disso, vivendo a minha vida, tentando buscar até onde está a minha fidelidade com aquilo que eu prego, com aquilo que eu falo, com as minhas orações ou com as minhas crenças. Quem é que eu busco? Quem é que eu sirvo? Diz a palavra que diz assim, aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. E onde está o meu tesouro? Se o meu tesouro está na arrogância, se o meu tesouro está em espezinhar a vida dos outros, em manipular, em fofocar, em usar a língua como espada para destruir os outros, se o meu tesouro é a ganância, é o pisar, é o guardar raiva, veja, então é dentro desse tesouro que eu vou me sucumbir. Quem guarda mágoa, quem guarda raiva, quem guarda ódio, quem guarda rancor, só vai se alimentar e vai se espezinhar dentro desse alimento que faz mal só para quem come. É importante tomarmos consciência, veja, ciência e consciência disso. O que é que nós servimos? José não sabia. A única coisa que José sabia é que Deus tinha um propósito na vida dele. Mas ele não imaginava que estava dentro daquela aprovação. Dentro daquela prova que Deus permitiu para a vida dele. Aquela prova quando ele foi chacoalhado, vendido por moedas, traído por dinheiro, traído pelos próprios da família. E muitas brigas hoje de irmãos em família por causa de bens, por causa de dinheiro e por causa de situações materiais. Sim, até mesmo Jesus, né? Foi vendido por 30 moedas também. Então, essa situação vem se repetir no Novo Testamento, né? O nosso Salvador também vive uma vida de perseguição. Muitos o perseguiam, muitos se faziam inimigo dele, mas ele não tinha nenhum, né? Ele foi traído por um dos seus, né? Que ele cuidou, que ele ensinou. E ele já sabia, né? Ele já sabia que ocorreria essa traição. E ele também foi vendido por 30 moedas, né? Nós que amamos o nosso Senhor, né? Cremos nele, achamos um absurdo, né? Porque 30 moedas, pensando no dinheiro de hoje, não são praticamente nada, né? Antigamente valia muito mais, mas não valia, nada valia a vida, o conviver com o nosso Senhor, né? E quantos irmãos de José perderam ao não deixarem se abrir, a escutar o irmão, a procurar entender, e quanto nós perdemos a não escutar o outro, né, a compreender, a deixar esse ódio, esse rancor, isso que cultivamos de mal, né, que só nos prejudica, o fazer o reverso, né, cultivar o amor, a paz, o perdão, o que isso transforma e nos faz entender na nossa vida, né? Se torna muito mais simples, muito mais simples conviver, né? Quando você tem um coração pronto e disposto a amar, a lutar com o outro, né? A entender o outro, né? Então, uma grande chave do que você fala para fidelidade com o Senhor é a humildade, né? Você citou isso. Por quê? Porque quando nos humilhamos, entendemos quem somos, né? Entendemos quem o nosso Senhor é, que Ele é o nosso amparo. Isso
fecha tudo, né? Se nós somos uma pessoa que tem falta de humildade, isso é muito difícil, né? Todos esses defeitos, essas frutas podres, esses pecados que cometemos, né? De sermos egoístas, de termos raiva, cultivarmos o ódio, eles nos afastam, né? Para essa fidelidade para com Deus. Então temos que olhar para nós e pensar, né? O que eu estou cultivando para essa minha fidelidade para com Deus? Né? O que eu estou fazendo para essa minha fidelidade para com Deus? É muito importante voltarmos para dentro disso. Perfeito? Porque quando nós temos que buscar isso com o nosso coração e com a nossa alma, sermos fiel, né? É hora de parar e pensar: o que é ser fidelidade? Eu sou fiel comigo mesmo? Quer dizer, eu sou verdadeiro com aquilo que eu penso, com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu falo? Eu sou verdadeiro diante das minhas ações? Existe uma verdade dentro disso? Para que eu possa dizer que sou fiel ao Senhor, eu nutro no meu coração um sentimento de simplicidade, de compreensão, de amabilidade, de bondade, de brandura, de temperança e de condescendência. Eclesiástico 2 diz assim: quando colocar no serviço de Deus, permaneça firme na justiça e no temor. Prepara a tua alma para a aprovação, humilha o teu coração e espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento a tua vida se enriqueça. Aceita tudo que te acontecer na dor, firme, na humilhação, paciência, pois é pelo fogo que experimenta o ouro e a prata. E aqueles que agradam a Deus pelo momento da provação, da dificuldade. Orienta bem o teu caminho, conserva o temor dele, desde a sua juventude à sua velhice. José foi vendido com 17 anos de idade. José manteve a fidelidade ao Senhor dentro da sua juventude e alcançou a graça na sua alta idade. José não enterrou os seus dons. Por isso eu quero com você neste momento orar para fecharmos, para que o Senhor cumpra a sua promessa de misericórdia dentro da sua casa, dentro do seu coração. E quero pedir ao Senhor neste momento que pelo poder da Santa Cruz, do seu sangue, que vem com o Espírito Santo como fogo abrasador, quebre as correntes dos cadeados, das portas que tentam fechar para que a prosperidade não aconteça na tua vida, para que os seus empreendimentos e aquilo que você busca não aconteça. A misericórdia do Senhor é eterna. Deus é bom em todo momento Deus é bom. Eu quero que neste momento você volta dentro desse salmo que nos trouxe a palavra de hoje para meditarmos, desse salmo que a palavra chama: feliz o homem que não procede conforme o conselho dos maus, não trilha no caminho dos pecadores e nem se assenta entre os escarnecedores. Jesus, não deixe que sejamos como os irmãos de José, que ali prejudicamos os outros, Senhor, e depois ficamos rindo, zombando, Senhor, daquilo que não era certo, não era legal, que rimos das desgraças de outros, Senhor, e que zombamos, Senhor. Senhor, dai no nosso coração, Senhor, um sentimento para orar pelos nossos governantes, para abençoar o nosso presidente, toda a sua equipe, Senhor, para abençoar a nossa pátria, Senhor, fazer chover a graça, Senhor, a paz, Senhor, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, Senhor, na nossa rua, no nosso bairro, Senhor, e dentro da nossa casa. Jesus, estendei as vossas mãos, Senhor, com misericórdia e piedade, porque diz o versículo 12, Senhor: feliz aquele que se compraz no serviço do Senhor e medita sua lei dia e noite. Jesus, dê-nos um desejo no nosso coração pela tua palavra. Dê-nos um desejo, Senhor, por aquilo que falas na nossa alma. Já alcançamos um tempo de idade, um tempo avançado no caminho, Senhor. Daqui a um tempo não estaremos mais aqui conforme os desejos e os teus desígnios, Senhor. Mas queremos deixar a semente, Senhor, do bem, a semente do amor, a semente, Senhor, que foi plantada, Senhor.
A semente que José colheu de Abraão, de Isaque, Senhor, e de seu pai Jacó. Senhor, tende piedade dos pais, mães. Tende piedade, Senhor, porque ralaram, Senhor, buscaram os seus sonhos para os seus filhos e filhas. O seu sonho, Senhor, de plantar para ver seus filhos florir, como Jacó queria ver o sonho dele, era ver seus filhos florir, Senhor. E ele pôde ver a árvore que José foi plantada, o fruto que José deu foi os melhores, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Alcance, Senhor, esses pais e essas mães que oram pelos seus filhos, Senhor. Alcance esses jovens, Senhor, que tentam esconder os seus dons, que muitas vezes não entendem, Senhor, pela prova, e estão escolhendo caminhos fáceis para conseguir coisas para a vida. Ó Deus de amor e de bondade, tende piedade, Senhor, estendei a vossa mão, Senhor. Levantai-nos, Senhor, encorajai-nos, Senhor, reabastecei-nos, Senhor, de força, Senhor, e de fé. Ó Deus, sei que olhas para a nossa miséria, conheces o profundo da nossa alma, e assim eu oro como esse versículo 3, Senhor. Ele é como a árvore plantada na margem das águas correntes, dá fruto na época própria, suas folhagens não murchará jamais, tudo que empreender prosperará. Jesus, eu sei que na árvore da nossa vida, como disse a Isa, Senhor, há frutos que podem não vingar, mas, Senhor, a nossa árvore da nossa família, da nossa geração, da nossa árvore genealógica, é uma árvore da verdade, Senhor. Quero, Senhor, que o sangue, pelo teu precioso nome, pelo poder da Santa Cruz, alcance a árvore da nossa vida, Senhor, e abençoe, Senhor, e tire toda e qualquer contaminação nos frutos da história da nossa família. Irmãos, parentes, amigos, Senhor, famílias, laços, Senhor, de amor e laços de sangue. Ó Deus de piedade, vem, Senhor, em socorro ao nosso coração. Os ímpios não são assim, mas são como palha que o vento leva. Deus, livra-nos. Livra-nos, Senhor, de todo este mal, de todo esse perigo. Não deixe que os ventos do mundo, Senhor, venham soprar-nos, Senhor, e tirar-nos nós debaixo da tua graça e da tua misericórdia. Estendei as vossas mãos, Senhor, como diz o versículo 5. Por isso, Senhor, não suportarão o juízo, nem permanecerão os pecadores da assembleia dos justos. Porque o Senhor vela pelo caminho do justo, ao passo que os ímpios levam à perdição. Senhor, estás o nosso caminho, aqui estás a nossa sede, aqui estás o nosso coração. Eu oro por mim, por esses que estão comigo e aqueles que participarão depois, Senhor, dessa live. Vem em socorro, Jesus. Senhor, socorre-nos de todas as barreiras que vamos enfrentar, todas as perseguições, todos os maus que vêm contra nós. Mas, como hoje meditamos com Tua Palavra, como hoje aprendemos com o exemplo que botaste para nós em Tua Bíblia, né? Agradecemos pelo exemplo de José para a nossa vida. Com ele aprendemos a ser fiel a Ti, a estar contigo, e entender que quando somos fiel a Você, um chamado nosso, o Senhor prontamente atenderá. O Senhor nos tornará abundante na Tua graça. Obrigada, Senhor, por isso, por estar conosco, por ser fiel para conosco. E obrigada, Senhor, porque nos faça reconhecer que em muitos momentos pecamos contra o Senhor. Não somos fiel, mas estamos batalhando para isso, Senhor. Socorre-nos, Senhor. Faça com que tenhamos um coração mais humilde. Senhor, aumenta a nossa fé para que ela passe as montanhas, as fronteiras, assim como a bênção concedida a José. Senhor, venha ao nosso socorro para aqueles que sofrem nesse momento, Senhor, aqueles que sentem frio,
fome, sede, aqueles que estão doentes, aqueles que estão com o coração machucado, o peito rasgado, aqueles que estão sofrendo mentiras em suas vidas, perseguições. Tu, Senhor, se fizeste carne e sentisse isso na pele. Tu se colocasse junto a nós para que nós reconhecemos em Ti a igualdade de amor, igualdade de que por Teu exemplo podemos ser melhor e queremos ser melhor. Venha ao nosso socorro, Senhor, para que passamos a provação que estamos vivendo. Eu não sei o que eu vou viver amanhã, o que eu vou viver depois. Eu sei o que eu estou vivendo agora. E sei que também, Senhor, você vai prover no que eu estou vivendo agora, no que eu vou viver amanhã e no que eu vou viver depois. Pois está em nossas vidas todos os dias, porque nós Te buscamos dia e noite, Senhor. Nós olhamos para Ti, pensamos em Ti como um exemplo a ser seguido em nossas vidas. Então podem nos chamar de loucos, de carolas, de fanáticos, podem nos chamar do que quisermos, Senhor, mas nós, dentro do nosso coração, nós somos chamados de um nome: servos, filhos do Senhor. Nós somos chamados de amor pelo amor. O Senhor nos ama e nós Te amamos de volta. Então podem dizer o que quiserem, Senhor, porque somos fiel a Ti e a Ti não abandonaremos, Senhor. Obrigado por permitir que conhecemos Você mais profundamente pela Tua boca, que é a Bíblia. Deixasse ela para nós, para que todas as gerações Te conhecessem, vissem o Seu exemplo, se espelhassem, vissem que o mundo pode dizer que você não vale nada, que não tem mais nada para você fazer, que o melhor é você desistir da sua vida. Mas vem o Senhor e nos mostra a diferença, que temos um exemplo para viver, um ânimo para viver, porque o Senhor nos anima. Então obrigada, meu Deus, por ser tão misericordioso em nossas vidas, e é uma honra ser fiel a Ti. Bendito é o Seu nome, Senhor, pela Tua fidelidade e a Tua bondade para conosco. Porque Tu não se compraste com a nossa miséria, mas com o nosso coração. Que Tu, Senhor Jesus, não está olhando para o nosso pecado, mas para o nosso desejo de estar em Ti. Porque não é nossas fraquezas que Te agrada, Senhor, mas a atitude do nosso coração de buscar-Te, insistir em Ti, caminhar contigo. Caminhar contigo na alegria, transmitir paz, transmitir alegria, transmitir luz. Obrigado, Senhor, porque partilha no nosso coração a fé, partilha no nosso coração, Senhor, o desejo de querer ser e fazer o melhor. Obrigado, Senhor, porque sei que neste momento sinto, Senhor, e falo e professo com o profundo da minha alma que Tu adentra em muitas casas agora. Aqueles que sintonizaram, que estavam conosco, aqueles que ainda estão, que as Tuas mãos, Senhor, invada, Senhor, com as bênçãos dos céus. E que realize, Senhor, e que tire, Senhor, toda a pedra que estava atrapalhando os sonhos de pais, filhos, amigos, parentes. Tire, Senhor, toda pedra, Senhor, também que atrapalha, Senhor, que tenta atrapalhar o nosso presidente, toda a sua equipe. Os governantes que estão alinhados, Senhor, que buscam, Senhor, na Tua palavra também, de cada estado, cidades. Ó Deus bendito, que a luz da Tua misericórdia venha sobre nós e realiza, Senhor, com a potência do Teu poder e do Teu amor, a graça eficaz, para que possamos, Senhor, testemunhar a Tua glória na nossa vida. Liberta, Senhor, nos leitos de hospitais e de UTI, nas ruas, nas calçadas, com frio, com sede, com fome e sem abrigo. Que toda a friagem desse inverno, Senhor, seja aquecida pela graça e o poder do fogo do Teu Santo Espírito. Restaurado, Senhor, curado e libertado, Senhor, aqueles que Te buscam, Senhor, e aqueles que pela fidelidade à Sua palavra esperam em Ti. Assim, Senhor, me junto aos meus irmãos, onde quer que estejam agora, onde quer que estão agora, neste momento. Estendendo a minha mão, Senhor, os peço a Deus misericordioso, que abençoe-nos com essa oração, Senhor, cheia de graça, de luz, de paz e de bênção. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó sangue e água, que jorraste do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que as bênçãos, ó Deus, pela intercessão de Abraão, de Isaque, de Jacó e de José, venha sobre nós, Senhor, sobre nossa casa, nossa vida, nossa família, nossos projetos de vida e nossos sonhos, Senhor. Os dons, Senhor, e os talentos. Invada, Senhor, os corações, libertando, Senhor, restaurando na alegria e na paz. Tudo isso vos peço agora, confirmando no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Amém. Muita paz para você. Que Deus faça uma festa misericordiosa na sua vida. Até o próximo.